Até o momento, as informações administradas pela Receita Federal, que envolve tanto os tributos fazendários como os previdenciários, eles adentram no sistema da Receita através de identificadores cadastrais. Então, hoje nós temos os identificadores da Previdência, que normalmente é o SEI, que identifica o contribuinte na Previdência, e na Receita Federal nós temos CNPJ, CPF. Com a entrada do E-Social, algumas alterações foram necessárias para ajustar, para facilitar e minimizar as informações. Nesse sentido, foi criado uma forma de acesso do E-Social dentro da Receita Federal, dos contribuintes dentro do sistema do E-Social, onde, por exemplo, o empregado ele vai ser identificado somente pelo CPF, e vinculado a esse CPF, ele vai ter um NIS, que seria o número de identificação social, que esse NIS é um cadastro de responsabilidade do INSS, que pode envolver outros cadastros que correspondem também ao NIS, como, por exemplo, o PIS, o PASEP, o NIT, o cadastro de pessoas quando tem algum benefício no SUS, e também aqueles cadastros de programas sociais, como Bolsa Família, por exemplo. Então, antigamente, quando alguém iria pela primeira vez arranjar um trabalho, ela precisava ter um identificador no INSS. E para isso ela tirava o PIS, quando ela iria adentrar através das empresas privadas, e a Caixa Econômica que cadastrava esse PIS. Se fosse um servidor público, ele teria um PASEP, e o Banco do Brasil que é o responsável por esse cadastro. Se fosse um contribuinte individual, sem vínculo empregatício, ele cadastraria um NIT. Ou se ele tivesse alguma necessidade de usar um serviço do INSS, ele teria esse cadastro chamado SUS. Então, todos esses cadastros, eles não deixaram de valer, eles continuam valendo, eles correspondem ao NIS do empregado, e quem adentrar hoje no trabalho, em qualquer que seja, ou público, ou particular, ou privado, ele vai continuar usando esses mesmos números. Para o empregador, a Receita Federal, juntamente com o E-Social, vai controlar somente duas formas de cadastro, que é para a pessoa jurídica o CNPJ, que já existe, e para a pessoa física o CPF, que já existe também. Então a gente precisava agora, já que nós estamos juntando as bases, a gente precisava trazer as informações que antes eram controladas separadamente para as contribuições previdenciárias e unir aos cadastros da Receita Federal. Nesse sentido, ficou para a pessoa jurídica o CNPJ, que vai ter dentro do CNPJ o consórcio rural, e vai ter também o CNO, Cadastro Nacional de Obra, para as pessoas jurídicas. Com relação à pessoa física, nós ficamos com o CPF, e dentro desse CPF nós temos 3 cadastros, 3 subcadastros, podemos falar assim. No caso do empregador doméstico, que já existe dentro do portal do empregador doméstico, quando você adentra no portal do empregador doméstico, já existe um identificador específico para a pessoa que se cadastrar como empregador. Para substituir a atividade econômica da pessoa física, foi criado o CARPF, que é o Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física. E para a questão da obra, foi criado o CNO, também para a pessoa física. Dentro do CARPF, a Receita Federal vai abarcar todos os cadastros anteriores, que eram chamados de SEI, como nós tínhamos o SEI do contribuinte individual, do segurado especial, da obra pessoa física, e tínhamos também o SEI da pessoa física equiparada jurídica. Todos esses números continuarão existindo, só que cada um das pessoas que tem esses números, elas terão que adentrar no portal ECAC, assim que ficar disponível, e transformar esses cadastros chamados anteriormente de SEI para CARPF. Então vai ser tranquilo, os contribuintes vão utilizar o portal ECAC e vão migrar as informações que estavam como SEI e vão migrar para o CARPF. Esse número inicialmente do SEI para a pessoa física, ele vai ser alterado. Por quê? Porque ele vai entrar num novo formato que vai identificar que o titular é um CPF. Então, para isso, o sistema vai transformar o 9 primeiro número do CARPF vai ser os 9 primeiros números do CPF.
Depois teremos um sequencial de 3 números para identificar o número daquele KRPF. Por exemplo, o primeiro vai ser 001, o segundo vai ser 002. E por último, um dígito verificador. Então, o número do KRPF que vai ficar vai ser um pouco semelhante ao número do CNPJ que a gente tem hoje. Com relação ao número do SEI da pessoa jurídica, de obra pessoa jurídica, esse número vai continuar igual. O sistema vai abarcar esses números como CNO, mas na verdade serão os mesmos números do SEI. E quem, a partir de então, se cadastrar para uma nova obra, a partir do momento que entrar o CNO em vigor, não vai existir mais o SEI, e as empresas que têm obra e as pessoas físicas que terão obra, elas receberão um número de CNO específico. Anteriormente, nós tínhamos o SEI/7, que era para a obra pessoa jurídica, o SEI/6 para a obra pessoa física. Não vai existir mais essa diferença, nós vamos ter um SEI único com o mesmo número /5, não vai identificar se é pessoa física ou pessoa jurídica, apenas vai se chamar CNO. Então, agora que a gente já entendeu o acesso, o certificado, os cadastros, é importante a gente informar para vocês como que essas informações transmitidas para o E-Social serão consultadas pelas empresas que enviaram os seus eventos e querem fazer um levantamento, por exemplo, para verificar os dados que foram transmitidos, ou mesmo para verificar se algum evento foi enviado. Então, esses arquivos, essas informações, elas serão baixadas pela empresa por um aplicativo chamado E-Social BX. Ele vai estar disponível para as empresas que, através do E-Social BX, para quem já usa, por exemplo, o SPED, já sabe que existe o ReceitaNet BX, onde você baixa as informações transmitidas para o ambiente SPED por esse aplicativo. E agora vai ter o E-Social BX, onde a empresa vai poder consultar seus dados de várias formas, digitando somente os tipos de arquivo, o CNPJ ou CPF, a data inicial e a data final de envio. Os arquivos que voltaram com inconsistências poderão ser consultados. Importante relatar também que dentro do E-Social vai existir digamos assim, um arquivo especial, uma gavetinha especial da empresa, onde serão gravados todas as informações que ela vai enviar relativa aos trabalhadores. E esse arquivo vai se chamar RET, que é Registro de Eventos Trabalhistas, onde tudo que foi enviado sobre o empregado, o cadastramento inicial, o contrato, os dados cadastrais, as informações relativas a cargo, tudo aquilo relacionado àquele empregado vai ficar guardado nesse local chamado RET. Então, todos os eventos de arquivo não periódico que forem transmitidos ao E-Social serão submetidos a essas informações prévias do RET. E, em havendo inconsistência, os eventos não serão aceitos. Vou dar um exemplo para que fique claro como que seria essa dinâmica. Por exemplo, a empresa envia um evento de desligamento, que é um evento não periódico. Porém, ao enviar o evento, a primeira coisa que o E-Social vai pesquisar é se existe um evento anterior chamado de admissão ou de cadastramento inicial para aquele empregado. Porque se ele não tiver sido admitido, ele não pode ser desligado. O RET também ele vai ser utilizado para a validação da folha de pagamento, porque dentro da folha de pagamento você vai enviar vários pagamentos, você vai enviar várias informações que precisam já ter sido encaminhadas anteriormente. Então, o RET é digamos assim, é muito especial para o E-Social, precisa ser alimentado com muito cuidado para evitar problemas. Então, além dos empregados que alimentarão o RET, nós também teremos os trabalhadores sem vínculo empregatício, que adentrarão no E-Social através do evento S2300. Os trabalhadores sem vínculo empregatício são aqueles empregadores que não têm uma relação de trabalho com carteira assinada, apenas eles prestam serviços sem vínculo empregatício. Por exemplo, vamos supor uma empresa que contrata um jardineiro para cuidar do seu jardim durante um período, uma semana, um dia. Esse não vai ser um empregado, esse vai ser apenas um trabalhador sem vínculo empregatício.
Dentro do conceito de trabalhador sem vínculo empregatício, existem outros subtipos desses trabalhadores que, apesar de não ter vínculo, eles precisam alimentar o RET. Por quê? Porque são trabalhadores que estarão sempre sendo demandados pagamentos, informações para aquele tipo de trabalhador, como, por exemplo, os trabalhadores avulsos. Os trabalhadores avulsos, mesmo não sendo contratado formalmente com carteira assinada pela empresa, mas eles estarão dentro do RET e as informações também serão consultadas quando for enviado algum evento para ele. Os dirigentes sindicais, os estagiários e os servidores cedidos. Então, a empresa cessionária vai cadastrar esse servidor cedido como um TSVE no seu sistema. Por quê? Porque se ele era um servidor, ele, dentro do órgão que ele saiu, ele vai ser afastado. E para o cessionário, ele vai ser um trabalhador sem vínculo empregatício e precisa, por isso, ser incluído no RET. A questão do RET é para que fique sempre armazenado as informações daquela pessoa. Mas nós temos, então, o TSVE de forma opcional. Eventualmente, uma empresa pode constantemente estar convocando algum prestador de serviço, pessoa física, para fazer algum trabalho na sua empresa. E se for constante essa convocação, ele vai também incluir essa pessoa no RET para que não tenha que toda vez que enviar um evento, ter que enviar as informações iniciais dessa pessoa. Então nós temos aí o RET com todas as informações que vão ser consultadas pelos eventos que forem enviados. Outro conceito que a gente vai trazer para vocês agora é a questão do fechamento de eventos periódicos. Por que a gente vai falar dos fechamentos de eventos periódicos? Porque dentro do E-Social, a empresa ela vai enviar eventos que ocorrem todo tempo, todo mês, mas elas precisam dizer para o E-Social que encerrou, que ela não precisa mais mandar, ela já encerrou o envio das informações. E aí, quando ela faz isso, o que o sistema faz? Ele vai verificar lá no RET, que eu falei para vocês que é um cadastro importante, se todas as pessoas cadastradas no RET que precisam ter remuneração, a empresa enviou a remuneração dela. Porque se a empresa não tiver enviado, o evento de fechamento não vai ser possível de ser realizado e ele vai devolver dizendo, olha, o empregado tal, da matrícula tal, não foi enviada a remuneração dele. Então, por isso que é importante esse RET estar alimentado corretamente e a folha de pagamento tem que ser enviada de todos aqueles que estão no RET. Exceto os TSVE, como eu expliquei para vocês, porque eles não são obrigatórios ter remuneração todos os meses, né? Para isso também, existem situações que mesmo o empregado já estando desligado da empresa, ele ainda vai constar nesse RET, como é o caso, por exemplo, do trabalhador que foi afastado, mas que ele está em quarentena. Por quê? Porque como ele não pode, em princípio, assumir um outro trabalho, ele fica ainda vinculado àquela empresa e apesar de estar desligado, ele é considerado também, ele está incluído ainda no RET. Já para os trabalhadores do 22.300, que são sem vínculo empregatício, essa regra de verificação, como eu expliquei para vocês, não vai ser verificada, porque eles não são obrigados a receber remuneração todos os meses, então não vai ser um impedimento, né? Outro conceito também importante e que muitas empresas podem ficar em dúvida, a gente faz questão de esclarecer para que não tenha problemas, é a questão da situação sem movimento, né? Então, hoje já existe isso com relação à DCTF da Receita Federal, já existe isso com relação à GFIP, onde a empresa sem movimento precisa dar essa informação. Para o E-Social, o que considera uma empresa sem movimento? São as empresas que não enviaram, não tiveram uma situação ensejadora de envio dos eventos periódicos, que são os eventos do S1200 a S1280, né? Quais seriam esses eventos? O S1200 é a remuneração do empregado, o 1210 é o pagamento do empregado, o 1270 que é o pagamento dos avulsos não portuários, o S1250 que é a aquisição da produção rural e o S1260 que é comercialização da produção rural. São eventos que ensejarão a apuração da contribuição previdenciária. Portanto, se não for enviado, se não for necessário enviar um desses eventos, não será necessário, você precisará, melhor dizendo, enviar
um fechamento, que é o S1299, informando que não teve movimento naquele mês. E isso precisa ser enviado sempre no primeiro mês que não for existir movimento. Mas se isso persistir, em janeiro do ano seguinte, precisa também enviar. Então, sempre que não tiver movimento, envia no primeiro mês, se persistir, em janeiro do ano. Então, no mínimo, de janeiro em janeiro, esse evento precisará ser enviado. Porém, existe as pessoas físicas, como a gente falou, que elas terão também que enviar suas informações no RET. Desculpa, no E-Social. Então, essas pessoas físicas, elas não se encaixam nessa obrigatoriedade de enviar quando não tiver movimento. Elas não precisam enviar nada. Se não teve movimento, não precisa enviar o 1299 sem movimento. O mesmo vale para a microempresa, o MEI, que é o microempreendedor individual. Se ele não tiver empregado, ele também está dispensado de enviar a informação sem movimento. E assim a gente encerra mais uma série dos nossos vídeos, e no próximo vídeo a gente vai falar de um assunto chamado qualificação cadastral.